trabalhar agora 3 dicas para a saúde emocional. Antes de entrar nas dicas propriamente ditas, eu queria falar um pouco sobre a ideia da saúde. A saúde não é algo tão complexo. A saúde é simplesmente o equilíbrio que existe. Se a gente traçar um paralelo entre a doença, hoje, por exemplo, estão milhares de doenças. As doenças são muitas, mas a saúde é uma só. Tanto que quando a saúde está presente, ela não faz muito barulho. Aliás, você nem se dá conta que você está saudável. Isso que é interessante, não é? Então a gente tem que se antecipar às doenças, tem que se prevenir, fazendo todo um processo de manutenção. O que é bacana de se entender, de que o mundo emocional, no Oriente, eles têm como um veículo. Como qualquer veículo, pode ser uma bicicleta, uma moto, um carro, um avião. Vamos dar o exemplo de um carro. O carro é útil, mas também dá despesa, também dá trabalho. É muito agradável poder se deslocar rapidamente, poder viajar com segurança, mas a gente não tem como escapar de trocar o óleo, o freio, de você manter a higiene e a limpeza do carro, né? Não tem como escapar, trocar uma lâmpada de vez em quando. E o mundo emocional também é um veículo de transporte, de acesso. Então as 3 dicas que a gente vai dar, nós vamos traçar em paralelo com o mundo físico. Muitos especialistas dizem que a saúde física depende de 3 coisas: alimentação, atividade e repouso, né? Ou seja, a ginástica e também o sono. Vamos começar então pela alimentação. O mundo emocional, ele também se nutre de quê? De vibrações positivas, de música, de bom humor, de alegria, de convivência com pessoas sadias, saudáveis, de a gente poder se proteger de certos ambientes que são nocivos ao nosso mundo psíquico. Eu não vou entrar no mérito espírita ou esotérico da questão, mas é notório quando você está em certos ambientes em que não só te desnutre, mas também te intoxica. Eu estava lendo um livro outro dia que o título dele era Pessoas Tóxicas. Pode ser um pouco deselegante a expressão, mas é verdade. Existem pessoas e ambientes que são tóxicos, assim como existem alimentos que são tóxicos. Portanto, a gente tem que entender e tem que observar que todos os dias a gente está alimentando o nosso mundo psíquico, né, ou intoxicando ele. Separe coisas que fazem bem para você, mesmo que seja poucas coisas. Eu tenho um aquário e o que eu aprendi, a pior coisa que pode existir para o aquário é você dar comida demais para o peixe. Você mata não só o peixe, você mata todo o sistema, que ele fica tão enriquecido, né, que ele se sobrecarrega de amônia, nitrato, cálcio e tantos outros processos químicos. O mundo psíquico também, tem muita gente que se sobrecarrega e de vez em quando também tem que fazer uma dieta. Por isso também que tem momentos de quietude, de solidão, de silêncio, de isolamento. Então a dica final desse primeiro ponto, qual é? Entender que todos os dias você alimenta o seu corpo, mas todos os dias você também pode alimentar com coisas saudáveis o seu mundo psíquico. O segundo é a questão da ginástica, de colocar o mundo psíquico em ação. Vamos dar alguns exemplos simples, né? Passar por certos momentos que são desagradáveis. A gente muitas vezes evita os momentos. Vamos ver uma coisa que me vem à mente. Você encontra uma pessoa que não te agrada muito a presença, de repente, ou a situação, ou a conversa, mas você tem que encontrar com ela. Tem pessoas que resistem e acabam não falando com a pessoa. E isso gera o quê? Uma debilidade ainda maior, uma fraqueza ainda maior. E a gente todos os dias poderia aprender a passar com certa dignidade e inteireza por algumas situações que não são desagradáveis, ou seja, que são desagradáveis, que nos incomodam. Isso para quê? Para ir fortalecendo o mundo psicológico.
A gente vê no exército, por exemplo, as pessoas não fazem só o que querem, passam por situações de pressão, situações que não são muito favoráveis, ausência de sono, alimento, ginástica, etc. Então, qual que é a ideia? Todos os dias exercitar o mundo psicológico. Como? Aprendendo a fazer alguma coisa que você não gosta. Porque senão a gente fica muito mimado, muito fresco e vamos só fazer o que gostamos. E na vida não é bem assim. A gente não vai fazer só o que a gente gosta, só falar com pessoas ou estar com pessoas que nos agradam. Às vezes são melindres da nossa personalidade. E o nosso mundo psíquico não pode estar tão frágil assim. Portanto, aprenda a passar com dignidade e inteireza por situações que são desagradáveis. Faça todos os dias alguma coisa, por pequena. Pode ser lavar um copo, atender uma pessoa. Faça alguma coisa que você não gostaria de fazer, mas faça sem estresse, sem loucura. Pequenas coisas, só para fortalecer o mundo psicológico. A terceira e outra dica está ligada ao repouso. O mundo psíquico tem que estar em ação, mas também precisa de repouso. Às vezes você percebe que o repouso do sono não é o suficiente, porque a pessoa, mesmo dormindo 8 horas todos os dias, o que acontece com ela? Há muitas pessoas que têm problemas psicológicos, síndrome de depressão, do pânico, problemas psíquicos, porque só o sono não é o suficiente. Nós devemos ter pequenos momentos de repouso durante o dia e aprender a fazê-lo ao término da manhã, ao término da noite, no início da tarde, nos momentos que você puder, um pequeno café, um momento de solidão, de silêncio, de repouso, de um pequeno isolamento. Infelizmente, existe uma crendice, uma falsa crença assim bem esquisita, onde tem pessoas que não podem ficar sozinhas. Quando chega em casa tem que ligar o rádio, a TV, tem que ligar para alguém, não sabem ficar em silêncio. Mas o silêncio é tremendamente regenerador. A psique, ela precisa também de um certo repouso, uma certa calma. Qualquer coisa que se use em excesso, seja o corpo, a mente ou a alma, ela se esgota. Então nós temos que aprender isso. A saúde do mundo emocional depende dessas 3 coisas. Primeiro, dá a ela alimento sadio, saudável. Canto, dança, poesia, bom humor, comédia, coisas interessantes. Segundo, a gente poder não só alimentar, mas exercitar. Fazer coisas que você, em algum momento, sente que são desafiadoras, superar um pequeno medo, etc. E a terceira e última, parece ser a mais fácil. Eu deixei por último, porque eu considero a mais esquecida do mundo atual. As pessoas não aprenderam a parar. Daí a meditação, daí atividades de contemplação, daí certos momentos de um jejum espiritual, onde a pessoa possa falar menos, fazer menos e também tirar umas férias. Eu conheci pessoas que curam doenças ou problemas psicológicos com umas simples férias. E por último, eu quero dar essa dica. As férias você não precisa tirar uma vez por ano. Você poderia tirar uma vez por dia. Depende só de você e depende o quanta força e saúde emocional você quer ter. Cumpra bem com essas 3 etapas e você vai ver o resultado. O resultado é incrível, é simples e funciona.